Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana, esse aqui é meu esposo Derek e nós vamos desenvolver o estudo do tema 6. O estudo fala a missão da família. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Combinado? Fechem os olhos. Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Pai, porque o Senhor construiu a família, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e abençoar nossos lares. É tudo isso que te pedimos, não porque merecemos, mas no doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Você tem sentido que esses 10 dias de oração têm sido a bênção em sua família? Pois é, a cada dia são temas relevantes que vêm sendo trabalhados para que possam nos orientar como os cristãos e também a dirigir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O tema de hoje ele é muito essencial, a missão da família. Você já se deparou em quantas vezes você orou por seu filho, pelos membros familiares da tua casa? Pois é, o tema de hoje fala justamente sobre esse foco. É um tema central. Bem, no primeiro momento, ele fala assim, são temas muito importantes. Como, porém, invocarão aquele em quem vão crer? E como crerão naquele quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Romanos 14, 15. Como que as pessoas dos nossos lares, dos nossos filhos, eles podem sair de nossa casa, anunciar o evangelho, sendo que eles nunca ouviram falar do Cristo que nós cremos? Às vezes nós estamos muito preocupados com os nossos afazeres diários, com a nossa rotina, com o nosso emprego, com a nossa casa, mas negligenciamos a educação primordial que precisa ser dada aos nossos filhos, que é ensinar de manhã, de tarde, de noite, os caminhos do Senhor. Pelo período da manhã, fazer um culto matinal. Eu sei que às vezes você como família, pai, mãe, sai muito cedo para o trabalho, mas tenta achar um momento no dia para entrar em contato com teu filho, para falar com ele, para fazer oração. Bem, aqui em casa, nós estamos num período diferente de pandemia, mas quando as meninas vão para o colégio comigo, a primeira coisa que nós fazemos é o culto. Nós cantamos hinos, nós falamos o versinho e a cada dia uma de nós oramos para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabe, da mesma forma como eu acredito que a vida de vocês é também, é uma vida muito intensa, muito corrida, mas se nós entregarmos os nossos filhos no primeiro momento da manhã, ensinando a eles o caminho que eles têm que seguir, eles vão acabar cobrando. E é o que acontece comigo. Às vezes a gente tá saindo e as minhas filhas falam, mãe, a gente não vai fazer o culto antes de chegar na escola. E isso é muito interessante, porque elas estão aprendendo desde pequenininha que a primeira coisa que elas devem fazer na manhã é entregar o caminho delas a Deus. No almoço, né, e isso é uma oportunidade que eu dou graças a Deus por isso, no almoço nós também sentamos em família aqui, eu e as meninas, porque o Derek está trabalhando, né, fora, e a gente ora juntos, e a cada momento é uma de nós que estamos orando, e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele concede a nós, orando pelos nossos familiares, orando pelos amigos, pelas pessoas necessitadas a quem elas tiveram contato durante a manhã, durante o dia, ou que ficaram sabendo, e isso é importante. No período da noite eu não estou aqui, mas eu tenho certeza que elas vão ler a liçãozinha dela, elas ligam falando, mamãe, estou indo dormir, estou fazendo Papai do Céu, eu vou dormir. E isso para mim enche o meu coração, porque da mesma forma como minha mãe me ensinou, isso está sendo passado de geração em geração. Sabe, uma história que chama bastante atenção na Bíblia, eu li essa história em Lucas, mas apesar que são os 3 livros da Bíblia que contam de uma forma diferente a mesma história, é a história daquele rapaz que estava endemoniado numa cidade e ele ficava preso por correntes, e Jesus foi lá naquela cidade e libertou esse rapaz. Bem, ele pergunta, para Jesus, ele fala assim, o que eu devo fazer para te seguir, para ir junto contigo? Só que Jesus fala, não, mas é uma coisa tão estranha, Por que Jesus não deixou esse rapaz segui-lo? Porque a missão dele ali, com seus familiares, com seus vizinhos, era muito mais importante do que atravessar o barco, a barco com Jesus para o outro lado do rio. Então Jesus fala assim para ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você.
Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito em sua vida, e todos se admiraram. Marcos 5, 18, 20. Nosso bairro, nossa comunidade, deve ser o melhor lugar para iniciarmos uma grande ação missionária. Em nossa comunidade, por incrível que pareça, existem centenas de milhares de pessoas que necessitam de ser encontradas para ser levadas para o reino dos céus. Na verdade, nossa comunidade é um bom campo missionário. Por isso, precisamos encontrar meios de levar pessoas a Cristo. Bom, você sabia que nada acontece se Deus não estiver no controle? Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos nos empenhar em oração. Oração secreta só você com Deus, oração em família, para que essas bênçãos, essa graça de sermos pessoas missionárias, evangelísticas, possam cair sobre nós. Isso não é assim um trabalho que a gente tenha que fazer com diligência. A gente tem que fazer nos empenhando ao máximo para estar com as nossas vidas sob o controle das mãos de Deus. Nós precisamos orar sem cessar para que o nosso ministério possa atingir a vida de outras pessoas e levar a todas essas pessoas aos pés de Jesus. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra, e não entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, e tu lhe afovas a cama. Os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus, confortar os doentes e os aflitos. Desejado de todas as nações, página 243. Temos em nossas mãos uma das maiores forças que um cristão poderia imaginar, a oração. Em João 17:12 diz: "E nenhum deles se perca." Devemos sim, irmãos, orar pela família, pelos nossos vizinhos, pelo nosso emprego, para que possamos alcançar as pessoas a Cristo, levar eles ao reino eterno. As pessoas hoje estão carentes, querendo saber sobre Jesus. Mas como? Como podemos fazer isso? É falando sobre o amor dele, falando um versinho para a pessoa, sabe, cantando às vezes um hino, entregando um folheto, às vezes um livro da nossa igreja, um CD. Sabe, muitas vezes, e esse versículo bíblico ele não está nesse estudo, mas é uma coisa que é muito importante na minha vida, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar desse caminho. Eu não sei quantos de vocês conheceram ou conhecem alguém que foi criado na igreja, foi ensinado, e mesmo assim, por algum motivo, se perdeu, mas ela nunca vai perder a sementinha que foi plantada no coraçãozinho dela. Eu conheço muitas pessoas que saíram e numa idade mais adulta voltaram porque aquela mensagem, o ensinamento que foi dado quando ela era criança, permaneceu no coraçãozinho dela. E isso é motivo de alegria, porque nós sabemos que se fizermos um bom trabalho em nossos lares, em nossa família, às vezes o mundo ele pode até chamar a atenção por um certo tempo, mas Deus enviará o seu anjo para que possa essas pessoas voltar ao caminho do Senhor. Um dos últimos tópicos desse nosso estudo fala a poderosa influência do lar, e é justamente sobre isso. Ensina a tua criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Ela vai entender que a mensagem, o poder de Deus vai agir na vida dela e ela vai retornar se ela estiver longe. Quando a gente fala, de uma criação, de uma formação, de um lar sólido nas bases da palavra de Deus e do Espírito Santo, nós estamos falando que as nossas crianças elas vão crescer, elas vão ter os seus próprios lares e vão permanecer no caminho do Senhor. E elas vão ensinar os seus filhos, e de geração em geração a mensagem vai ser pregada e o evangelho vai ser difundido não somente nos lares delas, mas também por toda a vizinhança onde elas estiverem. E isso é muito importante. A família salva sempre buscará uma oportunidade para falar de Cristo a seus parentes e vizinhos. Não nos esqueçamos igualmente do fortalecimento espiritual de nossa família, através do culto doméstico, do ensino da Bíblia e da frequência regular aos cultos da igreja. Dessa forma, ousemos afirmar como José: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou como Isaías 6,8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Muito bem. Eu só estava pensando, Derek, no que você estava falando, porque quando a gente toma esse tipo de decisão, aqui, por exemplo, no texto A Ciência do Bom Viver, página 355, fala assim: se você tomou essa decisão, de nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação. Eu não sei como têm sido os seus dias, eu não sei como têm sido os seus problemas. Eu espero de verdade que você os entregue todos os dias nas mãos de Deus, porque quando você decide, você e sua casa servir ao Senhor, da sua casa jorrará rios de bênçãos sem limites para você e para todas aquelas pessoas que te cercam. Como diz a irmã Ellen White, o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Vejamos o exemplo de Jeremias 1, de 6 a 7, que diz: Então lhes disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Vá e fale do amor de Deus para as outras pessoas que elas precisam, necessitam, estão com o coração carente. Muito bem, mas aí então tá, aí surge a pergunta, a gente deu todas as dicas, as orientações, mas o que eu posso fazer na minha casa, o que eu posso mudar para ser um bom cristão? O que posso fazer eu por minha família para que os meus filhos sejam entregues nas mãos de Deus todos os dias? Bem, você com certeza vai receber a orientação do Espírito Santo. Clame a Deus, ore todas as manhãs para que o Espírito Santo conduza os passos dos seus filhos, conduza os seus passos, para que você possa se demonstrar, não somente dentro do seu lar, mas por todas as pessoas que te cercam, o verdadeiro Cristo que vive em você. Para que, você sabe, isso não é uma novidade para nós, o tempo está perto. E glória a Deus por isso. Então, quanto mais pessoas puderem ter contato com esse evangelho vivo em nossa vida, vai ser muito bom, porque elas te procurarão, elas vão querer saber como conhecer esse Cristo. Muitas pessoas se aproximam de nós, não por aquilo que falamos, mas pelo aquilo que vivemos. Então, faça do seu lar, se for assim possível, um grupo de oração, um pequeno grupo. Chame seus vizinhos para orar, dê a importância que eles merecem. Chame eles para poder entender os problemas, para poder, na verdade, ser um auxílio à vida dessas pessoas. As nossas ações, quando a gente se dispõe, demanda tempo, para poder auxiliar ao nosso próximo, os nossos vizinhos que estão ao nosso redor, essas pessoas se sentem queridas, se sentem importantes como elas realmente são. E elas sentem, na verdade, o Cristo nas nossas ações e não nas nossas palavras. É muito bonito você sair para a igreja todo bonitinho, arrumadinho, mas às vezes o nosso cristianismo ele fala, na verdade, nos outros dias, nas outras horas da semana. Então, que sejamos o exemplo de Cristo vivo, que chamemos os nossos vizinhos para congregar conosco. Muitas pessoas provavelmente nunca irão a uma igreja, mas reconhecerão o Cristo no nosso lar. Reconhecerão a bondade de Deus nas nossas ações. E às vezes esse vai ser o ponto crucial na vida dela, a de decisão, para que ela se entregue aos pés do Salvador, mesmo sem antes nunca ter pisado em uma igreja. Que possamos ter isso como missão. Então, como o motivo de oração de hoje, na verdade, nós temos dois. Eu vou ler um, você lê outro, combinado? O primeiro motivo: para que o discipulado seja uma realidade em nossa casa e que todos cresçam em comunhão, relacionamento e missão. Por seus 5 familiares. Não esqueça de orar por seus familiares. Isso é muito importante. Nós temos aqui um grupo de pessoas que nós estamos orando também. E que você possa fazer isso uma missão na sua vida. Não orar apenas pelos seus, mas por todos os seus. Ok? Desculpa, Suzana. Não esqueçam, não é só orar hoje. Orem sempre. Pelo lar, pela família, pelos amigos, por todos. Ok, então nós vamos encerrar o nosso estudo com oração. Vamos lá? Querido amado Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva. Obrigado, Pai, porque Teu amor é imenso e tem cuidado de nós a cada dia. Abençoe nossos lares, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Principalmente, Pai, venha reinar nossos corações. Que o Espírito Santo reine em nossos corações também.
e nos incomode a cada dia falar sobre o seu amor. Tudo isso te pedimos, abençoe todos os lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Até mais. Tchau, tchau.